Saudações, meus caros! No vídeo de hoje, para aproveitar a semana em que nós teremos o Dia Internacional da Mulher nesse ano, eu decidi fazer alguns vídeos para trazer algumas perspectivas, alguns exemplos da participação de mulheres dentro da nossa história. Infelizmente, em vários livros didáticos e ao longo da nossa trajetória escolar, a gente tem poucos exemplos, poucos momentos em que essa participação é trabalhada. Nós sabemos que nós estamos numa sociedade que muitas vezes acaba ignorando, deixando de valorizar a participação da mulher em ambientes políticos de discussões sociais. Sendo assim, eu decidi trazer alguns exemplos nesse sentido. Vamos começar então hoje falando sobre um dos exemplos que eu mais trago para as minhas aulas, que é a participação das mulheres dentro da Revolução Francesa. Elas são, nesse sentido, um exemplo não só de consciência social e política, mas de ação, de movimentação política para a mudança. Para começarmos a analisar a participação da mulher nesse contexto revolucionário, precisamos primeiro entender qual é o contexto em que ela está inserida, quais são as condições históricas que envolvem essa mulher do final do século XVIII nessa França cheia de tensões sociais e políticas. Bom, nós podemos dizer que essa mulher francesa está numa condição relativamente ambígua. Por quê? Por um lado, ela sofre uma repressão histórica, mas, por outro lado, ela tem algumas condições sociais, intelectuais e políticas que abrem caminhos para suas manifestações sociais. Vamos entender isso então. Nós temos concepções moralistas, religiosas, que existem até hoje, na verdade, que colocam a mulher no papel de submissão em relação ao homem, que ela seria de natureza mais frágil e, portanto, o papel dela seria definitivamente o lar. Ela nasceu para ser mãe, ela nasceu para cuidar do lar, ela nasceu com uma fragilidade emocional e física que a impediriam, então, de participar da vida social, de participar das discussões na sociedade. Essas ideias continuaram sendo majoritárias, inclusive entre iluministas da época. Então, nós tínhamos até concepções filosóficas que defendiam essa natureza da mulher, colocavam ela numa posição de submissão, de inferioridade, não só por um discurso religioso ou moralista, mas também até usando uma questão de natureza, que a natureza humana da mulher seria voltada para todas essas questões. Seria da natureza dela ter filhos e cuidar do lar. Então, ao mesmo tempo que temos todas essas repressões que nós conhecemos até hoje, tivemos um momento de possibilidade para manifestação dessas mulheres. Bom, como isso aconteceu? Desde o final da Idade Média, nós já vivemos, durante a Idade Moderna, uma abertura, um crescimento urbano, um aumento do fluxo comercial. E em todos esses sentidos, então, a mulher acaba surgindo como uma presença cotidiana nessas feiras da cidade, nesses espaços comerciais. Não só porque a mulher, sendo a responsável por cuidar do lar, ela faria as compras da casa, ela seria responsável por cuidar das finanças, da alimentação dos filhos e tal, mas também porque muitas famílias colocavam as mulheres nesse papel comercial nas feiras. Muitas delas trabalhavam como peixeiras, como verdureiras e tal, então elas trabalhavam também, principalmente as mulheres de famílias mais pobres. Então, esse contexto fez com que as mulheres percebessem as condições sociais para que as mulheres se inteirassem das discussões políticas que estavam acontecendo. Então, nessa França de 1789, elas estavam por dentro de todas as discussões da burguesia que estava sendo reprimida, do povo que era explorado diante do reino, que só atendia aos interesses da nobreza e do clero. Ela sabia de todas essas questões, ela tinha opiniões sobre tudo isso. Ela tinha consciência de que essa condição social e política influenciava a vida cotidiana dela. Então, nesse sentido, nós temos sim aberturas para as mulheres
para que elas pudessem participar de alguns ambientes sociais. E assim, muitas delas puderam lutar para que as suas reivindicações fossem ouvidas. Ao mesmo tempo, nós tivemos também a circulação de muitos ideais dentro do iluminismo relacionados à igualdade. Então, algumas mulheres nobres que se envolveram nessas questões literárias, nesse ambiente intelectual, elas passaram a defender também a igualdade, não só entre a nobreza, o clero e o povo, mas também entre homens e mulheres. Entretanto, nessa abertura trazida nesse contexto revolucionário, é importante a gente entender que, assim como os homens, as mulheres também não eram um bloco unificado em que todas tinham as mesmas condições. Nessa citação aqui que eu separei para vocês, nós temos uma historiadora que traz de forma muito clara essas duas possibilidades de mulheres francesas. Primeiro, nós temos as mulheres do povo, as mulheres que trabalhavam em fábricas de tecido que estavam começando a se desenvolver na França daquele contexto, em lojas, na feira, e mesmo mulheres que seriam donas de casa da pequena burguesia, porque essas mulheres, elas entendiam as dificuldades do povo e elas estando nesse ambiente comercial das feiras, nessa preocupação de manter os filhos, de manter a família, ela se envolvia também com esse ambiente de discussões. Ao mesmo tempo, nós temos também as mulheres de letras, as mulheres que faziam parte essencialmente ou de uma pequena burguesia, ou de uma burguesia um pouco mais aberta, ou mesmo da nobreza, sendo o caso de algumas mulheres, que se envolviam nesse ambiente literário, nesse ambiente intelectual, que ao entrar em contato com essas obras iluministas, utilizaram essas ideias também para defender as suas posições, a posição da mulher em igualdade em relação ao homem diante da sociedade. Agora, eu quero exemplificar as atuações desses dois modelos de mulheres na França revolucionária, começando com as mulheres do povo. O caso mais emblemático dessa participação feminina é a chamada Marcha para Versalhes. Ainda em 1789, logo depois das primeiras discussões em que o Terceiro Estado se revolta, em que a burguesia se revolta contra a nobreza e o clero, essas discussões, os deputados e representantes do povo passam a exercer mais influência na sociedade, formam uma consciência da sua condição e passam então a perceber que elas fazem parte dessas reivindicações, que elas fazem parte daquele momento. Nesse sentido, então, elas se envolveram cada vez mais nessa luta buscando os direitos do povo e entendendo que o rei e a nobreza são os principais responsáveis por essa dificuldade que os franceses simples enfrentavam. A partir dessa consciência social e política, no dia 5 de outubro de 1789, depois de debates entre essas mulheres no ambiente comercial de Paris naquele momento, elas se dão conta de que o rei, o principal responsável por manter, por exemplo, uma coisa simples, que seria a distribuição de pão, de alimentos dentro de Paris, não estava exercendo as suas funções. Pelo contrário, estaria aproveitando a vida no Palácio de Versalhes. Então, elas se juntam, se mobilizam e partem para Versalhes para reivindicar, então, ações diretas do rei para resolver o problema da fome dos parisienses. Chegando lá, elas encontram uma resistência da guarda do rei. Acontece então um momento de violência em que elas, apoiadas por alguns membros da Guarda Nacional recém-organizada ali pela burguesia, invadem o Palácio de Versalhes, matam alguns guardas do rei e fazem um movimento brusco ali, bastante violento, né, para fazer essa reivindicação ao rei. O rei acaba cedendo, voltando com esse grupo para Paris e aceitando então essas reivindicações, aceitando pelo menos ouvir as reivindicações dessas mulheres. E quais foram as consequências da marcha para Versalhes? Ora, por mais que tenha sido um movimento relativamente espontâneo,
de mulheres que estavam no cotidiano envolvidas com todas aquelas dificuldades. Bom, essa ação mostrou, primeiro, que o povo estava consciente, mobilizado e disposto a contrariar e mesmo a atacar o rei para que aquela situação fosse resolvida. E segundo, bom, justamente essa condição de mobilização popular deu mais voz para os deputados que representavam o povo, e assim mais abertura que o rei e a nobreza foi obrigado a ceder para os revolucionários naquele momento. Agora, para falar de um exemplo de mulheres de letras, eu quero citar o exemplo de Olympe de Gouges. Essa mulher, ela se tornou um dos mais importantes símbolos dessa contestação das mulheres dentro da Revolução Francesa sobre essa repressão masculina, né? De que não basta se falar sobre igualdade de direitos quando nós temos metade da população, as mulheres, sendo excluídas completamente dessas discussões. Bom, Olympe de Gouges, ela fazia parte da pequena burguesia. Ela nasceu em 1748, no sul da França. Ela se casa muito jovem e se torna viúva também muito jovem. Então, para sustentar o seu filho, ela acaba se mudando para Paris. Lá, ela se envolve nesse ambiente intelectual dos iluministas e tal, se envolve no estudo da filosofia. Ela publica não só obras de cunho literário, mas também manifestos das suas posições sociais e políticas. A mais conhecida é o exemplo que eu vou mostrar para vocês a seguir, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, uma resposta à publicação, à lei que foi colocada pelos revolucionários franceses daquele momento, a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Olympe de Gouges foi uma intelectual tão importante naquele momento, as suas ideias causaram tanta revolta entre as lideranças masculinas daquele momento, principalmente entre os revolucionários, que ela foi acusada de traição quando os jacobinos estavam no poder e acaba sendo guilhotinada em 1793. Isso só para nós termos então uma ideia muito clara da importância, da relevância dessas discussões nesse momento. A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, ela é um texto bem simples, é baseado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que, enfim, foi uma peça fundamental dentro dessa França revolucionária. Mas Olympe de Gouges, nessa obra, traz algumas ideias fundamentais que representam um pouco dessas ideias feministas que começam a se moldar nesse momento, que causaram tanta revolta dessas lideranças masculinas durante a Revolução. Bom, no primeiro artigo já, o que ela define? Que a mulher, assim como o homem, nasce livre e tem, portanto, os mesmos direitos que o homem. Essa declaração de direitos ela é pautada numa ideia de direitos naturais, direitos que nascem com aquele indivíduo simplesmente por ele ser um ser humano. Então, ela coloca a mulher no mesmo patamar que o homem, porque, enfim, ela nasce com esses mesmos direitos. No artigo 4º, ela define que a mulher, sendo então possuidora desses direitos naturais, ela deve então, ela tem o direito de lutar contra a tirania do homem. Então, nós temos aqui uma concepção utilizando todos esses ideais iluministas de direito natural para dizer que, olha, se o direito de lutar contra a repressão é algo natural do indivíduo, nasce com o indivíduo, a mulher também tem, então, o direito de lutar contra a repressão do homem. A repressão do homem é algo antinatural. Ela está contra a natureza, porque a mulher nasceu com o direito de fazer parte da sociedade. E, por fim, eu destaco para vocês um trecho do artigo 11, em que nós temos aqui uma questão muito peculiar ali daquele momento da França, mas que até hoje nós sabemos que faz parte da dificuldade social de muitas mulheres. A questão da paternidade dos seus filhos. Naquele contexto, assim como hoje, muitas vezes a mulher tem dificuldade em fazer com que o homem assuma a paternidade, as responsabilidades
pelo filho. E o que ela está dizendo aqui, em resumo? Toda cidadã pode então dizer livremente: sou a mãe de um filho seu. Então ela usa aqui a defesa do direito de liberdade de expressão para dizer que, olha, essa mulher ela tem o direito de reivindicar então a responsabilidade de seu parceiro na criação do filho. Com esse exemplo, eu fecho esse vídeo para mostrar para vocês que essa França revolucionária, por mais que ela tenha sido machista, assim, que ela tenha mantido muitos ideais repressores diante da mulher, ela possibilitou, ela abriu um espaço para discussões, para a consciência da mulher, dos seus direitos e para a ação política e social. Ficamos por aqui então, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Bons estudos. Abraço.